A família Lemos tem tradição no futebol. Dela saíram 3 grandes artilheiros para o futebol brasileiro: César, o César Maluco, Luizinho e Caio Cambalhota, o José Carlos da Silva Lemos. Nascido em Niterói no dia 11 de setembro de 1949, Caio começou a carreira nas categorias de base do Botafogo. De 1966 a 1969, jogou ao lado de outros jogadores famosos, entre eles Nilson Dias, o ponta-direita Rogério e Chiquinho. Saí do Botafogo porque fui indicado ao Flamengo pelo Zagallo, conta Caio. Em 1970, então, o atacante se transferiu para o Flamengo. No mesmo ano, foi emprestado para a Ponte Preta. Era muito jovem e fui repassado para a Ponte. Era um timaço da Ponte. Tinha o Dicá, o Manfrini, o Nelsinho Batista, o Wilson Quiqueto, o Valdir Pérez, entre outros, lembro o ex-atacante. Caio também jogou por empréstimo pelo América do Rio, em 1971 e 1973. No Alvirrubro atuou ao lado do irmão Luizinho, do volante Ivo Wortmann, de Badeco, Flecha, Braulio e companhia. Um dos melhores anos da carreira de Caio foi o de 1972. Foi nessa época que surgiu a cambalhota nas comemorações de gols, uma marca registrada do atacante. Depois surgiram o Romeu, o Cafu, o Alessandro, mas quem inventou mesmo a cambalhota como forma para comemorar gols fui eu, garante Caio. Ele conta ainda que a maneira de vibrar depois do gol aconteceu de forma acidental. Eu tinha um treinador de boxe, o Manuel, na academia da PM, que me ensinou a dar cambalhota para defesa pessoal. Não pensava em utilizá-la no futebol. Certa vez, eu brinquei com um fotógrafo do jornal, O Dia. Disse que iria pular em cima dele se fizesse um gol pelo Flamengo. Eu fiz o gol e ele estava próximo da trave. Para não cair em cima do fotógrafo, eu dei uma cambalhota. Este fotógrafo achou a comemoração muito legal e falou que eu tinha de continuar, revela Caio. E quem foi várias vezes vítima das cambalhotas de Caio foi o Fluminense, no dia 23 de abril de 1972, no Maracanã. Cada gol que eu marcava, dava uma cambalhota. Fiz 3, diz Caio. O rubro-negro venceu aquele Fla-Flu, válido pelo Campeonato Carioca, por 5-2. Em 1973 defendeu o Tiradentes do Piauí, marcando muitos gols pela equipe, inclusive um que considera um dos mais lindos de sua carreira. Foi contra o Coritiba, pelo Brasileirão daquele ano. Caio driblou o goleiro Jairo, que depois defendeu o Corinthians, e chutou de letra, na vitória do Tiradentes por 2-1 contra o Coxa. O jogo foi realizado no Estádio Albertão. Pelo rubro-negro, conforme informa o Almanaque do Flamengo, Caio realizou 134 jogos, 69 vitórias, 45 empates e 20 derrotas, e marcou 48 gols. O atacante participou de várias conquistas importantes, entre elas o Campeonato Carioca, Torneio de Verão, competição disputada por times como Benfica e Santos, e Torneio do Povo, que reunia as equipes consideradas com maior número de torcedores,
Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Bahia, entre outras. E fui artilheiro várias vezes jogando pelo Flamengo. Só não fomos muito bem no Campeonato Brasileiro, fala. O ex-atacante se orgulha de ter feito parte de 3 eras do Mengão. Na primeira, eu joguei ao lado do Buião, ponta direita, do Ney, atacante, do Caldeira, ponta esquerda, do Fio Maravilha, do Domingues e outras feras. Na segunda, eu tive como companheiros o Renato, goleiro, o Chiquinho, o Reis, o Luxemburgo, o Júnior, entre outros. Na terceira, eu atuei ao lado do Zico, do Luizinho, meu irmão, e tantos outros grandes jogadores. Caio permaneceu na Gávea até 1976, ano em que teve seu passe comprado pelo Atlético Mineiro. Chegou ao Galo para ser reserva de Reinaldo, o outro centroavante. Mas o técnico Barbatana optou por colocá-lo como ponta-direita. Eu joguei improvisado nesta função. Os 2 pontas autênticos eram o Marcinho e o Marinho, que depois se destacou no Bangu. Mas foi ótimo ter atuado ao lado do Reinaldo, um dos melhores jogadores que eu vi, elogia Caio. Com a camisa atleticana, Caio fez parte da equipe vice-campeã brasileira de 1977. Uma injustiça o Atlético ter sido vice-campeão naquele ano. A nossa campanha foi bem melhor do que a do São Paulo. Fizemos quase 30 pontos a mais do que o São Paulo, que venceu a final nos pênaltis e ficou com o título nacional, lamenta. Depois do Galo, Caio defendeu por empréstimo o América Mineiro, em 1978, e no mesmo ano seguiu para o futebol português, onde defendeu o Braga, retornou em 1979 para o Bahia, aonde foi campeão baiano de 79. Defendeu a equipe do Campo Grande, também no ano de 1979, durante o Campeonato Carioca, teve uma rápida passagem pelo Olaria e em 1980 jogou pelo Bangu de Castor de Andrade. Nessa altura Caio já tinha se tornado um dos maiores andarilhos do nosso futebol. Passou também em 1980, pela equipe do Votuporanguense de São Paulo. Retornou para o Campo Grande em 1981, para disputar mais um campeonato carioca e em seguida foi jogar o campeonato português pela equipe do Amora Futebol Clube. Por lá também jogou pelo União e Nacional da Madeira e retorna para o Brasil em 1987. Em sua volta, vai jogar em Minas Gerais, defendendo as cores da Caldense e do Tupi. Passou pelo Tiradentes do Distrito Federal e retornou para Minas, para defender o Rio Branco de Andradas, aonde fez bela campanha com a equipe mineira. Jogou pelo Tunsin, de Hong Kong, em 1989, e pelo Al-Tadamon, do Catar, em 1990. Em 1991, ele retornou ao Brasil e defendeu a Portuguesa Carioca, seu último clube. Encerrei a carreira com 43 anos. Antes, eu fiz parte da equipe da Portuguesa campeã carioca da 2ª divisão, revela. Hoje é técnico de futebol, mora em Niterói, Rio de Janeiro, divorciado, pai de 4 filhos e avô de 4 netos. E aí galera do Só Pôster e Fotos de times de futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!